Sotaque Cearense. Apoio Unifor, a melhor particular do Brasil. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Elohim, Adonai, Ganesha, Buda, Maomé. Cada pessoa acredita em uma força diferente e chama o nome que quer. Já os ateus são aqueles que não acreditam em nada, mas se estão no meio de uma emboscada, gritam, seja o que Deus quiser. Acreditar em algo maior que a gente faz parte da nossa vida. E depois de grande, a gente escolhe por qual caminho de luz a pessoa se sente mais atraída. O importante é saber que a fé do homem, da criança ou da mulher não deve nunca ser escondida. Hoje, a gente começou falando de fé porque vamos falar de algo bem maior. Maior porque tudo vai ser uma grande mistura de palavras boas, tipo as músicas de Belchior. Nosso programa vai falar de crença, fé, lenda e mito, em coisas que eu pessoalmente até nem acredito, mas se eu duvidar, talvez seja até pior. Se tudo parece confuso até aqui, nós vamos já tratar de resolver essa bagunça. Hoje, nosso programa vai tentar desmistificar um pouco de cada assunto desse. Tudo isso porque a gente sabe que tem muita gente que coloca esses assuntos no meio do bolo e o negócio não é bem por aí. Cada coisa é uma coisa. Deu para entender? O nosso intuito aqui é, em 30 minutos, tentar falar sobre os causos cearenses, revelar sua fé, desvendar os mitos que esse povo acredita e entender quais lendas a gente tem mais por aqui. Tarefa difícil, eu sei, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. Sendo assim, vamos logo tratar de desembolar esse nó. Bora matar cada tópico tintim por tintim, que nem peça de dominó. E entender que tudo vai ser bem explanado, sem nenhum conhecimento engessado. E se você não entender, pode dizer, por favor, dá para explicar melhor? Diferenciar essas três coisas não é tarefa tão fácil para um tempo tão curto. Mitos e lendas estão associados como narrativas, né? Das histórias do imaginário humano, da vivência, dessa trajetória do ser humano, né? sobre a Terra, nas relações com a natureza e, portanto, dando significados independentemente de eles serem críveis, né, no sentido de estabelecer uma religiosidade ou não. Mito é uma narrativa que nos explica por modelos arquetipais, por modelos ancestrais, algo sobre alguma coisa. A antropologia chama os mitos de sistemas modelizantes. Eles vão modelando a nossa compreensão dos sentidos da vida, dos sentidos da história, dos sentidos de tudo no mundo, porque para tudo no mundo tem uma narrativa mítica que é exemplar como modelo. A religião é aquilo que nos religa ao sagrado, né? Religa o humano ao sagrado. Então a crença, ela faz com que o ser humano acredite no sagrado, né? Que é algo superior a ele. É tudo aquilo que se apresenta ao pensamento de alguém partindo de uma vontade de entender, de um desejo de entender. E aí ele cria uma narrativa sobre aquilo, não é? Tanto faz ser sobre algo real ou algo irreal, como ele não tem a certeza, ele se lança mão de algumas informações sobre aquilo e passa a partir da vontade, crer naquilo. Nesse episódio em específico, a gente tinha que fazer diferente. Pensamos assim, já que a gente tem que explicar tudo desde o início, então vamos falar do início da nossa história e colocar as crendices e religiosidades indígenas aqui também. Que tal? Se os conceitos de fé, lendas, crenças e mitos foram construídos ao longo da nossa história, vamos entender com os primeiros habitantes do nosso país por qual vertente eles enxergam e preservam sua cultura. O povo Tapeba, são os guerreiros, filhos natural de Caucaia, né, da sua terra natal, que não era Caucaia. Antigamente, quando eu me entendi
como gente, o nome era Mata Queimada, passou a ser Soure, depois passou a ser Caucaia. Não tinha nada do que a gente tem hoje, era dentro da mata, a gente só com aqueles pedacinhos na frente, não tinha roupa, não tinha nada, né? Não tinha escola, não tinha nada, mas era uma vida boa. No meu entendimento, quando eu me tive isso, eu achava uma vida boa, um respeitando os outros, respeitando o cacique, respeitando o pajé. Cheguei, da zona do mar sem fim. Bom, o povo tapeba ele tem uma espiritualidade muito forte, então a nossa crença está muito ligada à encantaria, à relação com a mãe natureza, com os encantados, com os caboclos das matas, com o pai Tupã, mãe Tamaim. Então é uma espiritualidade que ela é vivenciada a partir também da nossa ancestralidade. Cheguei nas ondas do mar sem fim, rompendo o frio da meia-noite. A nossa mãe, nossa pajé, Dona Raimunda, temos outros tuxauas, né, que são os mais velhos nas nossas comunidades, nas nossas aldeias. E a perspectiva, né, é que a gente utilize as ferramentas já existentes nessa luta, né? Nós temos as escolas indígenas que estão como ferramentas para o repasse da nossa juventude, o repasse da cultura, o repasse da espiritualidade, o repasse das tradições e também das festividades aqui do nosso povo. As histórias, as músicas, a própria luta pelo território, os conhecimentos tradicionais relacionados às pinturas corporais, artesanato. Nós temos uma diversidade da culinária, da medicina tradicional, medicina curativa da mata, medicina curativa de banhos de animais, medicina curativa através da espiritualidade. Eu sei o que eu sou, tenho orgulho do que eu sou e passar o que eu sei dos meus antepassados para aqueles jovens, aquelas crianças que estão dentro da escola, né? Dando uma sabedoria, uma ciência para eles, que hoje em dia eles muitos não sabem das coisas, sabem aprender a ler e escrever, mas também ter a sua cultura, a sua sabedoria. Todas as etnias indígenas, todas absolutamente carregadas de magia, de desejo pelo sobrenatural, de criação desse sobrenatural. As religiões já existiam, as práticas religiosas e os fazeres religiosos já existiam em todas essas etnias. Os povos indígenas do Ceará, eles ainda vivem, né, a sua religiosidade, né, as suas práticas religiosas, né, suas crenças, né? Então a gente vai encontrar o toré, né? Nós vamos encontrar as práticas umbandistas, né? Nas comunidades indígenas. Existem comunidades indígenas também onde a igreja evangélica ela está presente, então os indígenas vivem a sua religiosidade dentro da fé cristã, né? Então eles nunca deixaram de praticar a sua religiosidade, né? Então os indígenas vivem plenamente a sua fé aqui no Ceará. Na verdade está na nossa essência, né? Então existe uma importância dentro da nossa cultura, né, de preservar, de manter vivo, né, aquilo que nós já praticamos, nossos rituais, e é preciso fortalecer isso junto à juventude, fortalecer esse laço também, né? Mesmo a gente sabendo das dificuldades, né, com a questão da tecnologia e outros impedimentos ou empecilhos que a gente tem na sociedade, mas que a gente possa usar esses empecilhos também, um exemplo a tecnologia, mas também voltar isso para fortalecer a juventude, né? Levar isso para que os laços entre a juventude e os mais velhos, os troncos velhos, possam ser fortalecidos. Bom, aqui no Terreiro Sagrado dos Pau Branco é o principal lugar de memória do nosso povo. É onde nós realizamos as nossas festas tradicionais, e a principal delas é a festa da Carnaúba, a Feira Cultural, os Jogos Indígenas, mas um espaço que para nós é importante porque é onde nós realizamos as principais celebrações ritualísticas do nosso povo. Cada religião tem o seu jeito de expressar sua fé. Uns oram alto, outros em silêncio. Uns ficam de pé, outros se ajoelham. Por aqui se canta e se dança. O toré é considerado o símbolo maior de resistência e união entre os povos indígenas em tempos atuais. E esse ritual só é comum entre os indígenas habitantes do Nordeste do Brasil.
Em outras palavras, o toré é o sotaque cearense dos indígenas daqui, em forma de movimentos e notas musicais. Toré é o principal ritual do povo tapeba. É um ritual que ele é realizado em diversos momentos aqui do nosso povo. É um ritual de alegria, um ritual para festejar algum tipo de conquista, alcance de alguma vitória muito importante da luta coletiva do nosso povo, mas também é um ritual de luta, de fortalecimento espiritual. Quando nós entramos numa retomada, é esse ritual que nós invocamos a força da Jurema, da nossa encantaria, para fortalecer o nosso povo e fazer com que naquela luta nenhum guerreiro, nenhuma guerreira saia tombado na luta, né? Então é um ritual de proteção. E é um ritual de luto também, quando falece uma liderança, uma pessoa que tem uma importância na nossa luta, no nosso cotidiano, na nossa vivência. É um ritual também que nós meio que apresentamos a passagem do nosso guerreiro, da nossa guerreira para o mundo da encantaria através do ritual do toré. Esse espaço aqui ele é aberto para todas as pessoas não indígenas conhecerem. Então a festa da Carnaúba, a feira cultural, as pessoas têm a oportunidade de vir dentro do nosso território, conhecer os nossos rituais, as pinturas, as danças, a culinária, o nosso artesanato, se banhar na nossa Lagoa Sagrada. Então essa relação de abertura, de sensibilidade, ajudou muito a gente ter um respeito maior aqui no município de Caucaia. A tradição tem seu espaço e ninguém pode negar. Esses indígenas mantêm a força de pé utilizando a fé e um patuá. E no meio desse toré, descobri que aqui quem manda é uma mulher. Seria algo para te assustar? Pode até parecer clichê, mas eu digo para você que é melhor não duvidar. Mulher forte não fica a mercê, ela manja dos Paranauê para deixar tudo no lugar. É por isso que pajé aqui é coisa de mulher e nem um homem mete a colher. Jogue fora o preconceito e se propõe a escutar. Eu assumi essa liderança com unhas e dentes, com amor, fé e coragem de lutar e de vencer, apesar de eu ser uma mulher, de ser uma guerreira, lutar pelo meu povo, brigar pelo meu povo. Aí mais força eu peguei de ser uma pajé. Depois eu vou lutar e vou dar, como uma mulher e como pajé, toda assistência, tudo que o meu pessoal quiser, eu vou estar junto, presente com eles, até enquanto Deus me levar. Eu acredito na nossa espiritualidade, né? Acredito na nossa mãe Tamaim, na nossa mãe Terra. Eu falo que aquilo que é, né? Nossa espiritualidade é, a nossa tradição ela é, nosso pai Tupã, ele é, e não existe, ele apenas é um ser, né? Vivo entre nós, vivo com a gente e anda junto com a gente, com os outros elementos, com os nossos encantados. Somos índios por a natureza e determinação de Deus. Nós somos índios, sim. Agora, o povo originário do nosso país abre alas, tronco e raiz para começar a falar da fé que continua a nossa história. Vamos entrar na catedral da nossa cidade para falar com o padre ou abade, gente com capacidade postulatória. Estamos em uma igreja católica e vamos tratar de entender o que é religiosidade. Mas antes, vamos só esclarecer que a gente entende que fé também tem diversidade. Porém, nossa pesquisa mostrou que os católicos em nosso estado formam a maior comunidade. Assim, é aqui que vamos entender nossa fé, do Vaticano a Canindé e toda a sua autenticidade. O Ceará tem as suas raízes muito ligadas à fé, assim como o Brasil, né? Desde o princípio da evangelização, os missionários, os primeiros evangelizadores trouxeram testemunho da fé, a propagação do evangelho. Os jesuítas e os franciscanos foram fundamentais nesse processo de disseminação da fé, de criar um povo com raiz católica, com um povo de esperança.
quando a gente olha para as cidades brasileiras, né, o centro da cidade é geralmente uma igreja católica. O começo da formação da escola no Brasil, nós vamos ter escolas católicas. A catolicidade no Brasil, ela é central na formação do nosso povo brasileiro. A pluralidade de sotaques que temos no Brasil é diretamente proporcional aos muitos sotaques de um catolicismo que é popular, é verdadeiramente popular, porque é construído, negociado, ressignificado por cada um dos povos, por cada uma das etnias, por cada um dos grupos que vão criando as suas religiosidades à imagem e semelhança. Então, a raiz do povo cearense está muito ligada ao anúncio da fé. Então, com os colonizadores, os evangelizadores chegaram aqui para testemunhar a fé. Os jesuítas e os franciscanos tiveram um papel muito importante nesse processo de evangelização. Vale dizer que o Ceará, segundo o censo, é o segundo estado mais católico do país, né? E Fortaleza também, a segunda capital mais católica, perdendo apenas para Piauí e Teresina. A gente se cria culturalmente, a gente se cria pela linguagem, não apenas pelo nosso sotaque, pelo que comemos, pelo que vestimos, mas sobretudo por aquele sotaque que a gente dá a pessoas e a instituições e a coisas que não necessariamente são brasileiras. Então a gente transforma mitos e santos universais em mitos e santos cearenses, não é? Nós acreditamos que o ser humano ele traz dentro de si uma aspiração pelas coisas que não passam. Isso se manifesta pela fé e pela religião. A nossa origem, no nosso DNA, existe uma aspiração por aquilo que é eterno. Por isso que o ser humano, por mais que ele consiga se realizar humanamente, ele sempre vai sentir falta de algo. E esse algo ele encontra no espiritual. A Dona Luísa é um exemplo vivo de que a fé pode mover uma montanha. Para onde ela vai, sempre leva o seu terço e ora sem fazer barganha. Ela acredita que a fé deve ser sentida, moldada, criada e esculpida, e isso não é uma grande façanha, pois qualquer pessoa que crê desenvolve a capacidade de ter fé, coragem e uma dose de artimanha. Ela já passou por muitos acontecimentos, mas graças a Deus não perdeu sua força de viver. Orando, ela ganhou mais força e até bom se esclarecer. São com histórias assim que para Deus não dizem não, só dizem sim, que a gente vai te engrandecer. Deus todo dia me dizia, eu estou aqui, você nunca vai estar só. Perdi meu pai quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai era um homem muito religioso e morreu com 57 anos. Tudo isso serviu, ao invés de me dar desesperança, me dava esperança. Quando você imagina que é algo que todos nós iremos passar e que é algo para ficar perto de Deus e que é simplesmente uma viagem que vai ter um encontro e um final feliz, tudo muda de figura. Forma de ter uma positividade em relação à vida, mesmo com todas as dificuldades, é uma pulsão do imaginário humano na busca da sobrevivência e da sobrevivência melhor qualificada. Diante do nada, a gente cria o algo. Diante do não sentido, a gente vai lá e constrói o sentido. Diante das adversidades, se eu não posso resolver a adversidade na prática, eu a resolvo simbolicamente. Já fui a pé para Canindé e no caminho os romeiros vão cantando aquelas músicas bem antigas e eu rezava muito assim também. Então acho que rezar é estar perto de Deus. Tudo que me leva a ficar perto de Deus é oração, em qualquer contexto que isso aconteça. Começamos falando dos índios. Te levamos para a Catedral de Fortaleza e agora vamos parar no meio de uma praça qualquer. Tudo isso para você conversar com essa figura aí, ó, o Tarcísio Matos. Ele é jornalista, escritor e um exímio pesquisador da nossa cultura popular. Se eu pudesse te dar uma dica, eu diria que essa conversa você não deveria perder.
Tá bom mentir bem direitinho? Tudo isso porque agora que vai começar a parte que a gente fresca, faz um gango e deixa a risada comer solta. Vamos falar e discutir sobre crenças e lendas da nossa cultura cearense. O Tarcísio até escreveu um livro que conta não só com expressões que a gente usa no nosso linguajar cearês, como também faz menção a rumo de histórias e causas que só o cearense sabe contar. Não é não, Tarcísio? Dá de graça o que de graça recebeste. A crença nesses costumes, essa tradição oral, e não só mais a oral, mas a escrita também, é um recurso que nós temos de trazer do passado ao presente coisas que dizem respeito aos nossos costumes, à nossa cultura, à nossa formação, o nosso jeito de ser. Por exemplo, nós temos algumas lendas urbanas que atravessaram décadas e, sabe lá, séculos, como por exemplo, coisas mais recentes, como a perna cabeluda, que dizem que começou lá em Pernambuco e de tanto andar, de tanto correr, veio para Fortaleza e ficava debaixo da cama das pessoas para assustá-las, que tinha uma boca e corria atrás das pessoas fazendo assim a maior farra, né? Outro bom também é o rabo de burro. Os rabos de burro, poxa, década de 1950, e que eram filhos de papai, gente boa, portanto de posse, que ficava fazendo arruaça. Então eram os rabo de burro. Então essas são essas nossas lendas. Tem, por exemplo, também a loura do banheiro. E essas lendas, como a loura do banheiro também, e o lobisomem do Ceará, que dizem que era um ferroviário que foi demitido e ficou no trilho vagando e que em noite de lua se transformava em lobisomem, assim como a loura do banheiro, eram também figuras que amedrontavam, que assustavam e que nós trazemos do passado. Os nossos pais nos contavam essas histórias e a gente passava para os filhos da gente. Hoje em dia, se a gente for contar uma história dessa do velho do saco, por exemplo, qual é o menino que dorme? Dorme nada, fica mais acordado com a noite toda morrendo de medo. Mas elas existem como uma simbologia de eu trazer do passado aquilo que foi da nossa história. Olha, quando fala de mito ou lenda ligada ao Ceará, as histórias são muitas, né? Tá aí para ser pesquisado. Iracema, de José de Alencar, eu acho que é simultaneamente uma lenda e um mito. Uma lenda porque está dentro de uma história real, fantasiosa, não é? Criada com fantasmagorias, e ele é um mito porque é um mito fundacional, é o mito que funda o Ceará. E como chegar nesse episódio e não falar sobre Romeiro? Eu tô falando das romarias e do Romão de Juazeiro, do homem que no meio daquele sufoco salvou patrão e salvou caboclo, ele se doava por inteiro. Padre Cícero Romão Batista, tinha até nome de artista, mas a humildade estava em primeiro lugar. Rezava na igreja, rezava no chão, foi político, fez procissão e até milagre a ele foram relacionar. Padre Inciso era querido e por Deus era intuído para que ao povo pudesse falar. Que quando o homem tropeça na vida e reza com fé, ele é ouvido e fica de pé para poder voltar a caminhar. O Padre Cícero, né, ele é muito lembrado aqui no Ceará porque, além do milagre que ocorreu, né, o milagre da hóstia que se transforma em sangue, né, no corpo da Beata Maria de Araújo, né, isso foi em 1889, né, o Padre Cícero também tinha uma força política na região dele, né? Então a gente sempre tem que lembrar que a religião ela não caminha sozinha, né? Então a gente vai ter um fenômeno religioso, né? Mas um fenômeno político também, já que o Padre Cícero ele era uma figura muito carismática no Cariri, né? Então o carisma dele, né? Ligado à política que ele fazia na região, né? E ainda o fato extraordinário, né? Que é o milagre, né? Transformou, né, o Cariri em um celeiro de religiosidade popular. A conexão entre a religiosidade do ponto de vista ideológico
e a religiosidade do ponto de vista popular, no Ceará, é emblemático o que acontece em Juazeiro do Norte. Não é? Juazeiro do Norte se apropria de elementos da religiosidade católica, de fundamento cristão, de natureza cristã, e aquilo vai subsidiando as crenças populares, os desejos populares e a relação desse povo com o sobrenatural, com o místico e com o sagrado. E esse povo, obviamente que munido por um modelo religioso católico, vai criando sua própria religiosidade católica. Daí a gente hoje ter estudos antropológicos da religiosidade católica como sendo a católica de Roma e o catolicismo popular, né? O crente do Juazeiro, não é? Os amantes de Padre Cícero não precisaram e nem precisam de que a Igreja Católica de Roma aprove, não é? Eles fizeram isso com várias, né? O Nordeste é cheio disso, mas particularmente o Cariri do Ceará tem na figura do Padre Cícero um santo que não é canonizado pela Igreja, mas se santificou pela própria crença popular. A Igreja popular, ela é feita com o sotaque e a dicção cultural de todos os povos que estão ali. Do cearense, do alagoano, do pernambucano, do piauiense, por aí vai. Pensar positivo é marca do cearense raiz, que recarrega sua força motriz com doces palavras de otimismo. Ele entende que a vida corre ligeira na frente do seu nariz e seu futuro fica por um triz, se ele se enche de ceticismo. Eu acredito que muito vem dessa fé do cearense, que é muito arraigada, né? E a fé, ela produz a esperança. Eu tenho orgulho de ser cearense, é um estado conhecido por aí afora como um estado de pessoas de fé. O otimismo faz com que eu descarregue endorfina, serotonina, coisas boas no meu sangue. Então, um homem que é alegre, que é otimista, que pensa positivamente, evidentemente que o estado de saúde dele mental joga para o organismo físico tudo o que é bom. Isso é motivo de alegria e não é escondendo tristeza dentro, não. É de vera, é valendo, é vogando. O povo cearense é um povo alegre, né? É um povo resistente, é um povo que acredita na força das suas crenças, né? Então não é à toa que o cearense ele vai a pé a Canindé para fazer os seus agradecimentos a São Francisco. Eles vão a Juazeiro do Norte, reverenciar o Padre Cícero, né? Acender suas velas para o Padre Cícero, né? Agradecer por todo aquele ano que ele teve, né? Então, a fé, a crença do povo cearense é um motivo de muita alegria. Para finalizar esse episódio, eu vou logo lhe dizer que é com muito, mas muito prazer que o cearense sabe dar o seu recado. Quando o assunto é o que a fé pode trazer, ele faz questão de se benzer, porque não fazer isso pode até parecer pecado. Religião, mitos, crenças e fé, seja padre, pastor ou pajé, são temas que não fogem da cultura desse povo arretado. More você em Russas, em Canindé, na Aldeota, no Passaré e seja um cearense invocado. De toda forma, o melhor jeito de aqui finalizar é sentar, ajoelhar e rezar, para manter viva a fé em um futuro melhor. A oração tem o poder de estabilizar qualquer alma que esteja a desacreditar e a pensar só no pior. Patativa do Assaré já dizia: não nego meu sangue, não nego meu nome. Eu olho pra fome e pergunto: o que há? Sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. Sotaque Cearense.
Patrocínio: Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio: Unifor, a melhor particular do Brasil.